Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da LM. Já sabem, o seu canal Jurídico Contábil, toda semana um baita entrevistado ou entrevistada. E hoje tenho a honra de apresentar para vocês uma parceirona, amiga, a doutora Renata Zanchi Bianchini. Claudinha, muito obrigada pelo convite. Tu sabe que é uma honra sempre estar contigo e com a tua audiência que é maravilhosa e sempre falando de temas que são relevantes, né, para o nosso mercado, para o mundo jurídico também. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, porque eu sei que os advogados têm várias audiências e na questão da doutora Renata, né, que eu não falei ainda para vocês, é advogada criminalista, então ela tá cheia de coisas para fazer depois desse podcast, né? É verdade. Nossa, eu sempre falo, né, também nas minhas redes sociais, que a advocacia criminal tá sempre alguma coisa para comentar, né? De ontem para hoje surgiu o caso do delegado que deu voz de prisão para uma advogada no escritório dela, em razão dela ter feito um vídeo nas redes sociais. Então, sempre tem alguma coisa pra gente fazer fora toda a rotina de escritório, audiências, sessões de julgamento, né? Tá sempre algo acontecendo. Sempre algo acontecendo. O bom é que a gente ama, né, Claudinha? Sim, isso é verdade. Bom, então, pra gente começar, eu queria que contextualizasse pro pessoal de casa, né? Porque o tópico que nós vamos conversar são os crimes financeiros. Então, eu estava pensando num tópico para falar com a doutora Renata, justamente que envolvesse esse universo, né, jurídico contábil, que eu também pudesse contribuir, né, claro, para essa parte do crime. Então, primeiro eu queria que tu falasse para o pessoal de casa, porque eu sei que tem advogados, contadores, administradores nos assistindo, mas também tem um pessoal leigo, né? Claro. Então, para a gente explicar um pouquinho para eles o que é esses crimes financeiros. Claro. Claro que a gente vai trazer alguns termos que são jurídicos, até porque é impossível falar sobre um tema tão complexo sem trazer alguns jargões jurídicos, mas a gente vai tentar, de uma forma simplificada, falar que os crimes financeiros normalmente ou eles vêm revestidos de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, e nós temos aí grandes, alguns desvios, enfim, mas acaba que é englobado por essa expressão de fraude, né? Sim. E agora nós estamos passando por um momento que está muito em voga esse tema em razão do próprio Banco Master e tudo que tem acontecido com o Daniel Vocaro, né? Claro que nesse caso específico, assim como do caso das Americanas também, sim, que foi um caso muito expressivo nessa área, são casos que detêm uma complexidade gigante, o que é uma peculiaridade dos crimes financeiros, justamente por não ser um crime tão... Como que eu posso explicar? Um crime tão de fácil constatação, justamente porque se vincula muito com a área contábil. Sim. E normalmente, na verdade, não é normalmente, né? 100% dos advogados e advogadas não tiveram qualquer preparação na faculdade, na graduação, sobre questões contábeis, o que para mim já se demonstra um equívoco da forma como a graduação do direito está posta hoje aqui no Brasil, né? Porque nós saímos para o mercado de trabalho teoricamente aptos a atuar nesses casos, mas sem qualquer conhecimento, sim, né? De o que é um balanço, o que são os documentos contábeis, as escriturações. Isso a gente vai ter de uma forma talvez mais aprofundada nas pós-graduações, depois que o advogado já está definido, já está... assim, convencido de que vai atuar nessa área. Mas são crimes que demandam muita prova técnica. E eu acho que isso é o que mais encanta, porque nas ciências criminais, na própria advocacia criminal, nós trabalhamos muito, de uma forma muito profunda com a prova, né? Com o nexo causal da conduta, com a questão do dolo. Então, e isso não é algo de fácil constatação nos crimes financeiros, justamente porque demanda de uma peculiaridade que é da área de vocês. Sim, né? Tem que ser realmente uma auditoria bem forte ali e na verdade, nessa parte, o perito contador ou o próprio auditor, a gente tem que entrar mais ainda, né? Porque a gente tem que ser, na verdade, investigadores, né?
Porque depois de toda uma entrevista, né, vamos supor, dar um exemplo prático, uma empresa, né, que está sendo fraudada, a gente vai ter que fazer toda uma investigação, inclusive com entrevistas, enfim, para ver da onde que a gente vai começar o nosso norte do trabalho, né? Exatamente. Porque às vezes a gente tem empresas que são muito estruturadas, com seus balanços, né? Parte financeira, enfim, tá com tudo toda a escrituração. Isso, tá tudo redondinho. Então, essa é mais fácil da gente rastrear, vamos dizer assim. Sim. Mas, pô, a gente tem empresas que tu vai entrevistar a empresa e a empresa diz assim: até temos balanços, mas nossos balanços são maquiados, ou o financeiro não fecha. Ou seja, tudo é fechado, né? Que a gente tem que falar de forma popular, a facão, né? Sim. Então, como achar, números né? Inflados, né? Exatamente. Que foi que é uma das características desse caso do Banco Master, né? Que eles inflavam os números para aumentar o patrimônio do banco, e a partir disso que a gente sabe, né, Claudinha, que conforme o poderio econômico de um banco, de uma empresa, muitas portas se abrem, né, para que essa empresa possa ou participar de licitações ou participar de tomada de empréstimos junto ao BNDES. Então tem muitas empresas que acabam maquiando seus dados, e isso é uma fraude também. Sim. Né? Se comprovado o dolo ali, a intenção realmente de prejudicar ou de obter alguma vantagem ilícita, com a mais absoluta certeza já começa a configuração do crime, né? Só que é exatamente esses elementos ali, do dolo, né, da vontade subjetiva do empresário de obter essas vantagens ilícitas, que começa a entrar na esfera da contabilidade, da perícia contábil, porque como que se chega a esses números, né, para demonstrar essa fraude, esse desvio, né, essas questões de corrupção. E eu acho incrível que, como tu citou até o caso da Americanas, que no fim eles culparam praticamente a auditoria que tinha sido mal feita. Imagina. Né? E aí eu acho isso muito interessante. Sempre os números que são culpados, mas imagina, a auditoria fez com base no que foi entregue, né? Do que foi informado. O que foi informado, então não tem como tu também, eu chamo, né? A gente não tem bola de cristal, né? Não, com certeza. E assim, eu acho que, assim como tem muitas pessoas que realmente se utilizam de toda essa estrutura contábil e empresarial para o cometimento de crimes, né? E durante muito tempo, esses crimes foram estudados de uma forma muito instigante. Porque quando a gente vai falar de crimes de rua, de homicídio, né, de roubo, são crimes que muitas vezes estão ligados à marginalidade, a pessoas que estão ali à margem da sociedade. Mas a gente pensar como que foi toda essa reconstrução dos crimes financeiros para o Brasil, né, que é um país que tem muita vulnerabilidade, mas ao passo que tem muita corrupção, né? Então a gente pensa, esse empresário aqui não é uma pessoa que teoricamente precisa roubar para sobreviver. E eu não tô romantizando o crime de rua, né? Todo crime tem que ser processado, a pessoa tem que ser punida, tudo bem. Mas quando a gente pensa nos crimes financeiros e econômicos, a gente pensa, poxa, mas o que leva uma pessoa a tomar esse tipo de decisão, né? E daí vem muito e assim, em que pese todas as controvérsias, e a gente não vai entrar no mérito, a própria Operação Lava Jato, com a atuação do Moro, trouxe muita referência do caso italiano da Operação Mãos Limpas para começar as investigações dos crimes financeiros aqui no Brasil. Sim. Sabe? Então não foi da forma mais correta a realização a elaboração e a promulgação dessas legislações, mas é o que nós temos no Brasil hoje, né? Uma lei que a princípio busca o combate à lavagem de dinheiro, busca o combate à corrupção. Então, no nosso caso de advogados de defesa, a gente precisa, e a partir do trabalho de vocês, garantir que o nosso cliente que está sendo acusado de um crime financeiro ou econômico, ele tenha os direitos e os princípios constitucionais reservados à ampla defesa. E para mim, que já atuo nesses crimes há muitos anos, a perícia contábil é
a chave de ouro. Porque o advogado, ele não tem condições de fazer uma defesa num caso desse sozinho. E tanto que eu já te falei, né? Nós tivemos um caso no escritório que o nosso cliente, ele era presidente de um sindicato bem importante aqui do Rio Grande do Sul. E foi antes, ele foi dirigente sindical aí há mais ou menos uns 20 anos, antes da extinção ali da obrigação de contribuição dos sindicatos. Então, eles tinham um poderio econômico muito forte para controlar. E, em razão de algumas questões políticas, ele foi afastado e acusado de um desvio de mais de R$500 mil. E nós fomos contratados para a defesa dele, tanto na área criminal quanto na parte civil. E a partir da perícia contábil, nós comprovamos que ele não tinha desviado esse valor. E, inclusive, o próprio sindicato, né, as pessoas que demandaram judicialmente contra ele, pagaram indenização em razão dessa acusação. Que bacana. Sim, reverteu completamente. Reverteu completamente. Porque tem os crimes financeiros que pode acontecer, que o pessoal diz assim, foi um erro. Daí tudo bem que tu sabe que não é uma fraude, né? Mas aquele que é feito realmente de propósito, esse sim que vai ser configurado fraude. Sim. Né? E a gente tem que ver também na realidade da empresa, né? Às vezes acontece que os próprios funcionários, né, estão realizando crimes financeiros. Sim. Que o próprio gestor não está sabendo, né? Sim, com certeza. E a gente sabe que muitas fraudes acontecem com os próprios funcionários. Daí entra entra num cenário jurídico que é a questão do domínio do fato, né? Quando a gente tem um dirigente ou uma pessoa que é responsável pela gestão, pela direção de uma empresa e vem a responder uma acusação dessas e ele vai dizer nesse cenário, bom, mas eu não sabia que isso estava acontecendo. Né? Então a gente fala sobre a questão do domínio do fato. Sim. Sabe o quanto a pessoa consegue comprovar através de conversas, né? Que daí a depender de como vai ser estruturada a denúncia pelo próprio Ministério Público, o Ministério Público Federal, muitas vezes eles já veem na denúncia como associação criminosa ou organização criminosa, porque pela lei da ORCRIM agora, eles acabam tendo como medida cautelar a quebra de todos os sigilos. Sigilo telefônico, sigilo telemático, inclusive, dependendo da situação, se for uma situação grave, inclusive com escutas ambientais. Que, ao meu ver, eu acho que é uma ingerência muito forte na vida de uma pessoa, porque, na verdade, a acusação, eles não comprovaram ainda que aquelas pessoas eram uma organização criminosa. Porque pensa num cenário na empresa, sabe? A empresa, porque para tu ter uma organização criminosa, tu tem que ter processos organizados, tem que ter liderança, tem que ter subordinação. Só que pensa no cenário de uma empresa, é muito fácil comprovar isso. Sim. Sabe? Então, e daí tu partir do pressuposto que sempre quando tiver um desvio, alguma irregularidade numa empresa, vai ser uma organização criminosa, é alargar muito esse poder acusatório. E é isso que a gente briga muito, que na verdade, primeiro o Ministério Público deveria comprovar que aquelas pessoas ali de fato estão utilizando a estrutura da empresa como para a organização criminosa, e a partir disso daí ter um deferimento do magistrado que está analisando ali os pedidos cautelares para deferir essas quebras de sigilo, do que simplesmente colocar ali no papel da denúncia e isso já ser estabelecido como está sendo agora, sabe? Para mim, é uma invasão muito forte na esfera íntima das pessoas, o que está trazendo, assim, nós tivemos casos aí, inclusive eu sou de Santa Maria, né? Tu vai lembrar da Operação Rodan. Sim. E teve outras operações que tiveram reitores de universidades acusados de corrupção, crimes gravíssimos, que um deles, inclusive, se tirou a própria vida numa carceragem da Polícia Federal, se eu não me engano, e depois foi comprovada a inocência dele. Então, esse tipo de cuidado de garantias constitucionais para quem está sendo acusado, que eu acho que
que nós estamos pecando, sabe? Principalmente pela essa nova determinação da lei de organizações da lei da ORCRIM, no caso. Perfeito. Bom, antes da gente começar o nosso próximo bloco, então eu queria que vocês compartilhassem esse vídeo com seus amigos, dá um like no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, que a gente está tendo uma aula aqui, hein? Imagina! Então, botar um pouquinho de fogo na nossa conversa. Esses crimes financeiros também, o que acontece? O Brasil, infelizmente, né, a gente sabe que é um país corrupto, né? Então, propicia isso. Então, muitas empresas que vêm de fora, elas vêm fazer conexões com nossas empresas aqui de dentro, porque elas pensam assim, lá eu tenho facilidade, né? Então, lá é todo mundo corrupto. Claro que quem é de fora acha que todos são corruptos, né? Mas a gente sabe que não é a realidade. Mas somos, infelizmente... É a peixa, né? Exatamente, somos conhecidos assim. Então, haja essa abertura, né? De acontecer as corrupções, crimes financeiros e também aquela cultura assim, vamos fazer e nada vai acontecer. A cultura da impunidade. Né? Exatamente. E assim, o que eu vejo, né? Acaba que muito da influência desse jeitinho brasileiro, da corrupção que está muito entranhada na nossa cultura, acabou influenciando negativamente a cultura empresarial também aqui no Brasil. E essa permissividade acaba, sim, gerando reflexo no mundo exterior, porque hoje a gente vive num mundo globalizado, né? Nossas fronteiras são muito líquidas. Por exemplo, se hoje a gente pegasse um avião e fosse lá para Brasília para assistir uma sessão do STF ou da Câmara dos Deputados, enfim, dos senadores, nós iríamos encontrar lobistas do Meta, nós iríamos encontrar lobistas da Google. Então, assim, essas grandes empresas, na verdade, porque ao fim e ao cabo, toda a nossa lógica se reveste uma lógica muito... Talvez, assim, muito que hoje, não sei se cruel seria a palavra certa, mas uma lógica muito posta, que é a lógica econômica, né? Então, essas grandes empresas, elas entendem que aqui no Brasil, infelizmente, o poder econômico muitas vezes vai fazer com que a Câmara e o Senado aprovem legislações que são benéficas para essas empresas, mas que não são benéficas para as pessoas. Ou o próprio, que é uma crítica que eu sempre faço, ou a própria Câmara e Senado, os nossos parlamentares, eles deixam de tomar decisões que não são populares e ficam na inércia em razão desse lobby que as empresas têm. E o que acontece? Sobra um ativismo judiciário gigante, porque daí quem tem que decidir tudo sobre essas temáticas de liberdade de expressão, o quanto as crianças e os adolescentes podem aparecer nas redes sociais, tudo isso acaba indo para conta do STF. E é por isso que a gente tem toda essa crítica, sabe? Então, o que eu penso sobre a corrupção? Em que pese todas as críticas, e não é uma questão político-partidária, mas foi no governo da Dilma que houve a assinatura dessas leis que hoje dão esse poder, tanto para a Polícia Federal quanto para o Ministério Público Federal e todos os ministérios públicos que são responsáveis pelas acusações no Brasil, e perseguir pessoas que estão cometendo esse crime. Então, nós tivemos realmente um ato de coragem da presidente na época, que foi de encontro com muitos interesses, com muitas pessoas que não tinham interesse que essas legislações fossem aprovadas, e foram, e é o que nós temos hoje. Mas, infelizmente, não estão aptas ainda para barrar toda essa corrupção que tem, né? A gente está engatinhando ainda, eu acho, nesse cenário. Bem quando falou. E aqui é importante, que eu ia tocar um pouco agora na parte contábil, mas o que acontece? Lá nos Estados Unidos, tu tem contadores dentro das empresas, e eu puxei esse gancho porque tu falou sobre liberdade de expressão, né? Sim. E o contador lá, ele tem liberdade. Tipo assim, se ele viu um gestor fazendo algo errado, ele pode fazer a denúncia, né? Então, assim, ele pode trabalhar de uma forma honesta, né? E conforme mesmo
que a legislação determina. Exatamente, contábil, enfim. Agora, já que no Brasil já não acontece. Por exemplo, está o contador dentro da empresa. Ele tá vendo que o gestor está cometendo atos ilícitos. Mas se ele vai denunciar, ele vai ser demitido. E tem uma questão ética também, né? E tem questão ética também. Aí, o que acontece? Daí as empresas aqui no Brasil, não, vamos adotar o compliance. Sim. Só que a gente sabe também que tem muito... Claro, eu não vou generalizar, tem muitas empresas super corretas, mas tem umas que fazem um compliance de fachada, que a gente sabe. Né? E então... é justamente isso que eu ia contribuir para a tua colocação. Por quê? Os Estados Unidos foi o berço do que hoje a gente conhece pelo sistema de compliance, né? Sim. Que é esse estado de estar em conformidade. Só que isso, nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, por exemplo, é genuíno do povo. É genuíno, é deles. Sabe? Tanto que a gente vê, por exemplo, vários gestores, até gestores públicos, tendo alguns pequenos desgastes com a população ou com algum acontecimento, e eles já, de plano, colocarem os cargos à disposição, porque eles não se julgam mais aptos a estarem à frente daquelas funções. Sim. E aqui no Brasil, a gente vê que é completamente o contrário, Exatamente, né? Imagina, eu sou santamariense, presenciei todo esse problema do acidente da Kiss, e o que a gente sabe é que tinha muitas pessoas que estavam ali envolvidas que acabaram sendo enviadas para outros lugares e não tiveram qualquer responsabilização. Então, essa questão da conformidade aqui no Brasil não é uma questão cultural nossa, sabe? E, infelizmente, algumas empresas, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, não veem o compliance como um investimento. Não, a gente é um ônus para as empresas. Sabe? Exatamente. E eu não sei, eu vou esperar a gente chegar no ponto específico, porque tem algum ponto aqui na nossa conversa que fala exatamente sobre o quanto para as empresas, para a proteção desses gestores, o sistema de compliance, ou pelo menos algumas medidas, né? Alguma fase de implementação seria positivo para que a própria empresa, os gestores, as pessoas que estão à frente ali se protegessem de certa forma, né? Sim, não tem dúvida. Bom, então antes da gente falar do compliance, da prevenção, quais seriam os sinais de alerta assim, mais comuns das empresas, assim, para a gente, olha, aqui realmente está acontecendo uma fraude? Quais são os primeiros sinais assim, que pode estar acontecendo, assim, o profissional do direito que está dando essa assistência, né? Já só que tem um alerta. Eu acho que os relatórios no geral, né? Os balanços contábeis, porque assim, foi como a gente falou, os advogados, salvo aqueles que são realmente especialistas, tanto em direito tributário quanto nessa parte financeira e econômica, salvo esses colegas, que eu acho que inclusive as empresas têm que cada vez mais buscar especialistas para trabalhar, para dar essa assistência, porque assim, para nós, criminalistas, por exemplo, quando chega até nós, boa parte dessas questões aqui já deram errado. Os balanços contábeis, as demonstrações, sim, os números, né? Muitas vezes, assim, aquele que, por exemplo, foi um dos casos do Daniel Volcaro, que ele estava demonstrando um padrão de vida muito superior ao que, de fato, os números dele demonstravam. Sim. No próprio CPF dele, né? Tanto que a festa de 15 anos da filha dele foi milionária. Então, sempre o que a gente olha? Esse gestor, ele tem realmente uma vida tendo os olhos da acusação, porque eu sempre digo que é muito legal a gente olhar com os olhos da acusação para ver como que a gente vai defender o nosso cliente, né? Sim. Porque muitas vezes o que tem acontecido? E a gente atua em vários casos nesse sentido. Tem uma empresa que, digamos, tem uma carteira de clientes com 100 clientes, digamos assim, hipoteticamente falando. Sim. Daí foi detectado que 5 clientes são fraude. São pessoas jurídicas que foram criadas justamente para ser laranja, né, para fazer lavagem de dinheiro de recursos que são conhecidamente ilícitos, enfim.
E daí o que o Ministério Público fala? Não, a empresa X está fazendo lavagem de dinheiro, está em organização criminosa, então se ela tem 1 milhão de patrimônio, vamos fazer a penhora, fazer o arresto desse 1 milhão de patrimônio. Só que os 95 contratos que eram lícitos, né? Isso é uma margem de defesa que o advogado criminalista, junto com a perícia contábil e com os contadores da empresa, tem que demonstrar. Não, só um pouquinho. Tudo bem se vocês acham que essas 5 empresas aqui tem problema, mas 95 não tem. Então, sim, vocês não podem congelar todos os bens da empresa, né? Sim. Então, eu vejo que tem muitas... Só que é tão difícil, assim, elencar num rol taxativo, porque são tantos sinais de que aquela empresa não vai bem, mas eu acho que para ter esse link com o mundo contábil é muito a questão da escrituração. E eu vou te dar um exemplo, que não chegou a ser uma fraude, ao meu ver, talvez porque eu fui advogada de defesa e eu sempre digo que meus clientes são todos inocentes, mas olha só o que aconteceu. Eu tenho um cliente que inclusive agora ele está nos Estados Unidos, que ele tinha uma empresa de soluções médicas, tá? E ele importou uma máquina de exame, ele contratou uma empresa especializada no desembaraço aduaneiro para fazer toda a importação e a internalização dessa máquina no Brasil, tá? E o que a empresa fez? A máquina desembarcou no porto de Itajaí, foi feito todo o desembaraço aduaneiro ali, e daí, foram pagos os impostos, tudo, e depois essa máquina, ela veio operar em algumas situações aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E o que o fisco do Rio Grande do Sul fez? Processou, entrou com processo em razão da fraude da fraude em razão da diferença de ICMS que tem entre Sim. um estado e outro. Sim. Só que assim, entende como é muito complexo, inclusive para os empresários, porque se eu, Renata, que não tenho nenhum conhecimento sobre questão de desembaraço aduaneiro, contrato a Cláudia para fazer o desembaraço para mim, e tu me garante com 100% de certeza que está tudo certo, qual é o dolo que eu tenho em fraudar algo? Não tem dúvida. Não tem dúvida. Então, é muito nesse sentido, assim, ó, tem várias peculiaridades, mas, sem sombra de dúvidas, eu acho que o começo, digamos que a gente estivesse falando para um jovem contador, ou um jovem perito, por exemplo, né? Eu acho que a maior mensagem seria ele estar atento realmente aos principais documentos, né? E se constatada alguma irregularidade, formalizar isso, especialmente em empresas que têm compliance, né? Com certeza. É bem difícil, né, a gente conseguir provar os crimes financeiros, né? Mas, assim, o norte sempre eu acho ter realmente a parceria, né, jurídico-contábil, porque eu acho que primeiro tem que ter realmente o olhar desse perito contador ou do auditor para auxiliar, para ver o que está acontecendo. Só que quando eu sou contratada para fazer esse tipo de serviço, às vezes o cliente ele não entende muito bem e não gosta pelo seguinte: é um serviço diferenciado, em primeiro lugar. Então, realmente, ele não é aquele serviço tabelado, né? Porque tem que saber qual é o tamanho da empresa, enfim. Então, já não é um serviço, vamos supor assim, uma consultoria barata, né? Porque é diferente e com um grande grau de responsabilidade. Só que o cliente, geralmente, quando ele contrata o perito, contador ou o auditor, ele quer que no relatório tu diga assim: realmente aconteceu a fraude, o culpado é A, B, C, D e E. Só que a gente não tem como constatar isso num primeiro trabalho. Não, a gente não pode. Então, isso até para o pessoal de casa saber, o auditor, o perito contador, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se validar de documentos. E daqueles documentos a gente vai dizer assim, por exemplo, existiam notas frias, entende? Mas é uma outra forma de falar. Claro. Notas frias, o que significa? É problemático, tem coisa Sim. aqui. O que a gente vai dizer? Tem inconsistências do financeiro, tem saques excessivos, ou seja,
toda semana tá tirando tanto de valores. Sim. Tá, mas o porquê disso? Então, são inconsistências que a gente vai... Entendi. Entendeu? Sim. Vai colocando isso no nosso laudo, no nosso parecer. O comportamento é um behavior, né? É um comportamento que não é a lógica. Não é a lógica da empresa, né? Exatamente. Então, são pequenas observações, quer dizer, é um grande trabalho que tu faz, mas são realmente pequenas observações no parecer, porque tu não tem como tu... por exemplo, teve uma vez que eu fui contratada para analisar uma farmácia do interior, tá? Que disse que a Caixa estava roubando, tá? E aí eu disse assim, eu não vou poder dizer que a Caixa estava roubando. Eu vou fazer toda a análise e se eu achar alguma inconsistência, eu vou colocar. Claro. Mas daí eu não quis me contratar, porque ela disse, não, eu quero parecer, eu quero levar isso criminalmente, dizer, a fulaninha roubava. Eu digo, eu não posso usar esses termos, entendeu? Aí até eu falei, nós vamos fazer um belíssimo trabalho, nós vamos analisar todo o teu caixa, a gente vai ver o login, né? Porque às vezes acontece, ela sai pro almoço, entra uma outra funcionária, né? Tu vai ter que olhar o estoque, né? Então tu vai dizer, se tudo tá ali, foi vendido, se tem nota, nananã, faltou estoque, tá? Então aqui, aí a gente vai ver as inconsistências e vai marcar ali. Especialmente porque se a empresa não está 100% organizada, não tem como fazer essa constatação com um grau de certeza que desce para fazer uma acusação. Né? Agora, se é uma empresa que tem 100% do estoque controlado, da entrada e saída de valores, e mais do que isso, foi constatado ali que de repente entrou um valor que essa pessoa que possivelmente está sendo acusada não teve como comprovar a origem, daí isso ia passar por uma investigação. Mas, ao meu ver, não tem como um perito contar, assim, não existe a possibilidade ética de uma pessoa colocar isso no papel. Exatamente. O outro exemplo te dá, assim, que são casos menores, né, mas são crimes, né, num condomínio, né, tu é contratado, que primeiro que eles querem? Que o contador diga que o síndico está roubando, né? Isso aí, todos os condomínios são assim. O que acontece? É muito difícil de tu provar. Porque o normal é assim, geralmente ele faz obra e já tem, vamos supor, uma construtora, uma ferragem que vai dar as notas fiscais sobre aqueles valores. Então ele vai comprovar, eu gastei 100 mil de obra, tá aqui a nota fiscal. E aí como é que tu vai... Sabe que eu já trabalhei, inclusive não vou mencionar nomes porque é uma imobiliária bem famosa aqui de Porto Alegre, numa ação de exigir contas em razão da acusação de fraude. Sim, eles chamam a prestação de contas, né? Antigamente era prestação de contas, agora é exigir contas, mas ao fim e ao cabo é a mesma ação, que é uma ação civil, inclusive. Mas o que acontece, e eu acho que, saindo um pouquinho do nosso tema, mas que eu acho que tem muita relação, especialmente no mercado imobiliário gigantesco, que é daqui da região metropolitana, é a gambiarra que é feita nesses grandes complexos de condomínio. Por quê? Porque, e volto a falar sobre o que nós estávamos falando, sobre o comportamento dessa corrupção está entranhada, muitas vezes, na cultura do povo. Porque o que a gente vê em condomínios? Muitas vezes, recibos sem qualquer valor fiscal ou contábil, com valores expressivos. Empresas que a gente sabe que cobram um valor de comissão para aprovar as obras. E para fazer, né, alguns procedimentos nos condomínios. Então, assim, condomínio realmente é um problema. É um problema, sabe? Especialmente porque muitas pessoas, e daí, de novo, né, tudo no mundo das ciências criminais, da advocacia criminal, gira em torno do dolo. Por quê? Muitas vezes pode ser que o síndico ele nem tenha a intenção, assim, subjetiva de realmente se apropriar daquele valor que não é dele. Mas se ele não tiver o conhecimento sobre o mínimo do que é um documento com valor contábil e fiscal, do que é os documentos organizados ali que vão ter que passar pelas assembleias, ele pode estar arrumando um baita problema para ele, inclusive criminal, com certeza, que inclusive eu mesmo já tive à frente de muitos processos dessa natureza. Daí munindo
né, de provas e perícias e laudos contábeis, porque se não foi apropriação, foi no mínimo uma falta de habilidade em que a pessoa causou um dano para aquele conjunto ali de moradores e vai ter que ressarcir. Né? Então é realmente bem preocupante, assim. Por isso que eu acho que cada vez mais teria que ter uma forma da pessoa que vai estar à frente de um condomínio ter um tipo de certificado, sabe? Sim. Pelo menos de algum conhecimento básico, assim. Sim. Não é só porque, vamos supor, tá com mais tempo livre e ser síndico, né? Não tem dúvida. Exatamente, é um risco gigante. Sim. Então, vamos para o nosso último, né? Que é sobre a prevenção, né? Que aqui tem bastante assunto para a gente falar, né? Então, como é que a empresa, né, vai se prevenir? A gente já comentou sobre o compliance, né? Mas também que não pode ser de fachada, né? Sim. Então, a gente sabe que o compliance vem de cima. Então, se a gente tem realmente um compliance instaurado de uma forma correta, os próprios funcionários, eles têm orgulho daquela empresa e têm até vergonha de cometer atos ilícitos de tão honesto que é essa empresa. Também tem isso, sim, né? Com certeza. Então, primeira coisa que eu acho que é o que quem trabalha na área de compliance aqui no Rio Grande do Sul fala, né? Que até no meio a gente tem uma brincadeira que o gaúcho, se tiver que nascer sem cabeça para não ajudar alguém que tem uma fábrica de chapéu, ele nasce. Por quê? Porque eu sou advogada há 15 anos, há 10 anos, especificamente na área criminal, então eu tenho um espaço, né, uma posição assim que já me autoriza a fazer algumas constatações. E o empresário gaúcho, ele tem muito essa dificuldade de abrir os números, né? Nós somos um povo mais reservado. Sim, desconfiado. Né? Desconfiados. E muitas vezes também a gente encontra, principalmente os advogados que são da área tributária, e eu me relaciono muito com os tributaristas em razão dos crimes tributários, é a falta de chegada nos contadores. Então, eu acho que isso é uma cultura que a gente teria que começar a melhorar. Concordo. Né? Por quê? Porque, assim, se o advogado, ele constatou, digamos, que numa empresa ela está pagando mais imposto do que ela deve, é um equívoco do contador? Sim. Mas imagina se isso se perpetuar há anos, durante anos, e lá depois de 10 anos de um contador cometendo esses erros, a empresa se der conta e vir a cobrar esse profissional, sabe? Então eu acho que o risco que a gente toma de não querer enfrentar os problemas de frente é muito maior do que daqui a pouco tu aceitar que um advogado diga para um contador: meu querido, olha só, a gente está pagando X de imposto e a gente pode pagar Y. Sim. E isso, querendo ou não, se tu tá pagando um valor maior do que tu deveria, tu tá errando num dinheiro que não é teu. Sim. É do teu cliente, é daquele empresário. Então, eu acho que primeiro ponto, assim, eu acho que é uma questão cultural da gente poder falar abertamente sobre números e sobre dinheiro. Sim. Sabe? E para profissionais mulheres isso ainda é mais profundo, né? Porque as mulheres ainda se dizem, mas o que a gente vê que isso já está sendo afastado, que não gostam de números. A gente gosta muito de números, né? A gente tem essa barreira. A gente tem uma barreira um pouco maior, porque em razão de um problema estrutural que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de confiar. E as mulheres têm esse entrave. Então, eu acho que tu fala muito para jovens profissionais, né, Claudinha? Que as contadoras, elas têm, da mesma forma que a advocacia, construir uma imagem de confiabilidade, sabe? Eu acho que isso é um primeiro ponto, assim, um grande conselho que eu daria, inclusive, para profissionais da área de vocês. Porque nós temos esse problema. Realmente, aqui no Rio Grande do Sul, é muito difícil o empresário, ele abrir os números deles, né? Não, é muito difícil. Tanto é que aqui, o escritório, a gente faz também o preventivo, né, trabalhista, né? Sim. Então, pensa, né? A gente tem todos os anos empresas sofrendo com trabalhista. Então, eu digo assim, por que não fazer o preventivo, né? Sim. Mas a empresa, primeiramente, além de ela não querer abrir os números, como tu falou, ela sempre enxerga o profissional, o perito contábil, o contador, enfim, como um ônus,
Sim. E não como um investimento. Exatamente. Então eu brinco até, digo assim, o que adianta a empresa me chamar para mim fazer um cálculo que eu sou um bombeiro, eu tô só apagando incêndio. Por que não me chama antes para a gente prevenir realmente? Porque a empresa ela tá sempre perdendo, né? Sim. Ela já sai perdendo quando tem a decisão. Tu faz o cálculo, tu pode até fazer um bom trabalho, mas tu sabe que tu vai encontrar um número que ela vai ter que pagar. Agora, se tu fizer uma prevenção, né? Com certeza. Deixar zero esse passivo é maravilhoso, né? Mas as empresas, uns acham que, de repente, esse custo do passivo não é alto, outros realmente eles são desconfiados, outros acham que a gente realmente é um custo. Mas é isso, e a gente acaba sofrendo isso também na parte do crime, porque quando a empresa, vamos supor, te procura e diga, ó, tá acontecendo alguma coisa aqui na empresa, o que acontece? Tu vai, de repente, falar assim, olha, eu preciso também de um parceiro aqui que me assiste, um perito contábil, para eu entrar com a parte jurídica, ele revelar isso em números, numa investigação, uma auditoria, mas aí ele vai dizer, não, mas eu contratei a doutora, agora vou ter que contratar mais um profissional. Né? Aqui no podcast, depois quando tu for ver nossos podcasts, a gente está com todos os profissionais tocando nesse assunto. Sim. Como cobrar do cliente, como oferecer um pacote unificado. Todos os profissionais a gente está chegando a essa conclusão. Porque quando tu chega numa mesa de negociação para o cliente, sim, é algo do direito, a gente sabe que ele está com um problema e está apertando no bolso, né? Isso sim, é fato. Com certeza. Então, se o advogado, que realmente é quem o cliente confia, ele já oferecer esse pacote, entendeu? Disse, olha, tu vai me contratar, mas aqui já está também o meu assistente contábil, né? Claro. Que vai te ajudar nessa parte. Pode ser que de repente uma hora a gente não precise, mas se precisar já está aqui tudo dentro e é uma forma. Sabe? Eu acho muito inteligente, assim, ó, porque o que acontece, né? Daí, de novo, assim, da parte preventiva, o advogado, ele vai poder constatar todas as irregularidades a partir de números que vão ser apresentados para eles, né? Sim. Então, é inevitável. Não tem como tu assumir uma defesa de uma empresa que esteja passando ou por uma acusação de fraude ou uma acusação de apropriação indébita, enfim, qualquer coisa nesse sentido, sem os números ali. O advogado que ele faz isso, ele está cometendo um grande erro. Está querendo economizar um valor que depois a conta não vai fechar para ele ou para ela, né? Então, sempre quando eu posso falar também, tanto para jovens advogados quanto para profissionais que já estão há muito tempo no mercado, é não ter esse medo de cobrar, né? Eu sempre falo isso. Gente, a responsabilidade de quem cobra muito ou cobra pouco é a mesma. É a mesma. O cliente, ele vai ter que cobrar os resultados da mesma forma se tu cobrou R$1.000 ou se tu cobrou 10 mil. Agora, o que te torna um bom advogado, uma boa perita contábil, é tu ter fôlego financeiro para tu conseguir assistir de uma forma adequada esses clientes. Então, isso entra também muito dentro do que a gente fala muito, né, Claudinha, que é a questão do empreendedorismo nas nossas áreas. Inclusive, acho que a gente tem que fazer um evento sobre isso. Porque o que a gente vê é muitos, principalmente o pessoal mais jovem que está querendo construir seu nome, querendo talvez fazer um valor mais competitivo, mas daí acaba que a pessoa não tem esse gás, esse fôlego para conseguir desempenhar um bom trabalho, sabe? Então, realmente, se no momento que tu vai fazer toda uma análise de uma empresa, que tu vê que tu vai precisar dessa análise contábil, isso tem que estar dentro do valor, né? Pode ser especificado ali, mas tem que os clientes, muitos vão falar com o advogado e dizem, tem uma açãozinha, já vai no minuto, né? No diminutivo. E para nós, peritos, eu tenho um cálculozinho pequeno. E geralmente esses é o mais complexo, o mais chato. E como tu falou, a gente tem que saber cobrar. Porque é responsabilidade e a gente sabe que assim, o serviço nunca é assim, entregue, morreu e deu. Não. Tem diversas voltas, depois diversas perguntas, impugnações, incomodações, né? Então a gente tem que saber, ainda mais nesse tópico que a gente está tocando hoje, crimes financeiros. É algo muito, muito
de extrema responsabilidade. Exatamente, delicado, é muito sensível. Delicado, muito complexo, né? Sim. Mas para retomar essa questão da prevenção, eu acho que tu ter essa questão da abertura dos dados da empresa, né? Claro que daí com aquele profissional que com certeza vai ter já vai chegar nessa empresa ou indicado por alguém ou pesquisado, né? Enfim. Então, a partir dessa abertura dos dados que o empresário possibilite o advogado, o perito contábil, né, os contadores a fazerem, de fato, uma varredura para achar aonde que é o problema, qual é o problema, né? Acho que esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que é uma das etapas do próprio sistema de compliance, é ter um canal de denúncias bem estruturado na empresa, mas, e aqui desde já eu vou fazer uma ressalva, porque tem muitas empresas cometendo gafes assim, gigantes na parte de recursos humanos em razão de canais de denúncia mal estruturados. Sim. Né? Então eu acho que, tenho certeza que isso é falta de conhecimento, falta de preparação das pessoas que estão à frente da implementação desses sistemas. E mais, por melhor que seja o teu compliancer, né, que é aquela pessoa que vai ali efetivar o sistema, são os teus colaboradores que estão todos os dias lá na empresa, não é o advogado, não é a perita contábil. Exatamente. Né? Então, o resultado, muitos resultados das empresas que são negativos, perpassa por uma falta de qualificação das pessoas que estão lá dentro todos os dias. Né? E daí pegam aquelas denúncias, muitas vezes, que poderia sanar um problema que aqui na frente já vai se tornar um crime, por exemplo, porque não soube filtrar no canal de denúncias, não soube dar o encaminhamento. Porque o canal de denúncias eu acho bem importante. Na época que eu dava aula sobre essa parte do compliance, eu sempre acreditei que o canal de denúncias deveria ser algo terceirizado. Porque tu tem o RH... depois todo mundo se dá bem, todo mundo se conhece, almoça junto, ou aquela não. Coisa toda. Ou é tenso, ou né? Não, é tenso. E aí eu já peguei vários casos assim, que tu denuncia no canal de denúncias, o RH pega, mas assim, é aquele colega que não gosta do outro colega, inclusive a parte de assédio sexual, Exatamente. Assédio moral, mas não tem nada a ver, daí tem que fazer uma longa investigação para ver que aquilo ali não, era que... de repente os dois foram namorados, daí um depois ficou meio chateado com o outro, ficou um climão, e não tem nada a ver. Então, o importante é isso mesmo, é ser terceirizado, que daí não tem aquele envolvimento, sabe? E aí tu vai filtrar melhor essas denúncias. E assim, como a gente sabe agora também que é muito difícil falar sobre toda essa estrutura sem falar sobre dados, né? Sobre o quanto as nossas informações, elas precisam perpassar pela tecnologia. Por isso que hoje o compliance, aparentemente, né? E o que a gente já desmitificou aqui no nosso episódio, que é um investimento e não um custo, nós precisamos ter esses profissionais da área de tecnologia. Sim, né? Sim. São profissionais extremamente bem pagos, mas vale totalmente a pena, porque são pessoas que vão tratar dados sensíveis, vão ter todo um gerenciamento que vai possibilitar que essa empresa assim, tenha o que de fato pode ser certificado por um sistema de compliance. Daí vamos te perguntar, né, Claudinha, ou me perguntar, tá, Renata, mas e as empresas menores, que não têm, talvez, fôlego financeiro, condições financeiras para implementar um sistema completo? Daí eu te pergunto, como resolver para essas pequenas empresas, como, pelo menos, sabe, fazer uma estrutura que coloque em conformidade a empresa? Porque numa empresa nós temos o quê? Área tributária, área trabalhista, todas as demandas cíveis, algumas questões penais. Sim. Né? E toda a parte contábil. Não, realmente eu acho muito difícil, mas antes de te responder isso, eu achei bem importante o tópico que tu falou da tecnologia, sabe? Que essa parte que a gente estava tocando no mundo jurídico contábil, mas essa parte das fraudes digitais, né? Sim. Então, realmente, tu tem que analisar também o computador, o hardware, né? Também ali às vezes tu consegue
rastrear tudo, né? Então, essa parte aí é muito importante. E agora boa parte de todos os pagamentos, de tudo, tá na nuvem. Exatamente. Tá, Exatamente. assim, ó, tá nesse nível de especificidade tecnológica que para nós é muito desafiador. Fica desafiador. Né? Aí esse profissional pode trazer essa realidade para o jurídico contábil, para ali a gente esmiuçar para poder trazer os números, né? Com certeza. Mas essa parte dos pequenos realmente é muito difícil. Realmente, tu fazer uma estruturação de compliance, além de ser caro, não é o aconselhável, porque assim, às vezes é uma empresa que tem 5 funcionários. Então eu vou fazer um canal de denúncia ali, não tem o porquê. Pode ser mais próximo, mais próximo, então, mas tu vai fazer, vamos por assim, um compliance às avessas, que qual é o preventivo? Tu vai analisar a folha de pagamento, como tu vai fazer no compliance, entendeu? Mas só que vai ser tudo de minuto. Então tu vai analisar a folha de pagamento. Analisar quantos processos instaurados tu teve de trabalhista, né? Tu vai analisar os impostos, qual né? o gargalo, o que está sendo condenado nesse contencioso trabalhista que já tem, né? Exatamente. Eu estou sendo condenado a ter insalubridade. Opa! Tem que começar a pagar insalubridade para os teus funcionários. Vamos contratar um perito engenheiro e vamos ver mesmo se é a realidade da tua empresa, né? Claro. Se é 20%, 10%, 40% do salário mínimo. Vamos instaurar isso aí para tu não... Claro, mas daí é importante. É uma empresa que quer solucionar. Sim. Porque muitas vezes eu sou contratada e o que eu faço? É como se fosse um semáforo, né? Ó, aqui tá o perigo, né? Sim. Aqui é médio, aqui tá o sinal verde, aqui tá tudo bem, aqui tu tá ok. Mas muitas vezes ele vai analisar e vai dizer assim, não, mas eu gostei do teu trabalho, mas eu não vou querer fazer esse tipo de melhorias, enfim, que para mim vai ser muito trabalhoso, né? Então, primeiramente tem que ser isso, uma empresa que está realmente a fim de fazer um preventivo. E daí tem como fazer, sim. Aí depois, na parte, tu vai fazer entrevistas com os funcionários. Sim. Ver como é que tá esse RH, se é um RH completamente burocrático, ou se é aquele RH que já tem gestão de pessoas, né? Sim. Que aproveita os talentos, né? Por exemplo, a Renata trabalha no setor de contabilidade e está sempre triste. Por quê? Porque ela tem o dom pro financeiro, então por que não trocar essas duas... essa sensibilidade, entende? Né? Ou dar treinamento para os seus funcionários, dar palestras, para eles se sentirem que eles estão realmente galgando naquela empresa e não só um número, que daqui a pouco, no final do ano eu vou ver quais são os outros empregos que tem, de repente eu vou mudar de empresa. Tentar não ter esse turnover, porque a pior coisa que tem é o turnover da empresa. Sim. Porque, principalmente no RH... energia, poxa, né? No RH e no contábil, que tu tem que ter pessoas muito confiáveis, entendeu? Então tem tudo isso. É difícil. E olha, eu vou te dizer assim, ó, que nós tivemos um caso no interior de um construtor que a empresa dele era pequena também. E ele tinha tinha uma pessoa que era responsável pela entrega dos EPIs para o pessoal que ia trabalhar em cabos de alta tensão, né? Em razão da construção ali. E teve o caso de um acidente em que o trabalhador, ele morreu eletrocutado. Nossa. Então, assim, ó, pensa que... E daí o dono da empresa foi denunciado criminalmente. Por quê? Porque ele não conseguiu comprovar que o funcionário dele ali tinha saído com os IPIs que iam proteger ele, ou que aquela mera entrega do IPI ali não foi suficiente para comprovar que alguém da empresa olhou para aquela pessoa que está ali na obra, para aquele funcionário, e disse, poxa, mas ele está sem capacete, ele não pode, né? Hipoteticamente falando, um exemplo. Sim. Mas então, assim, ó, são pequenas coisas. Às vezes a empresa acha que só porque o funcionário assinou o papelzinho lá do IPI, que tem o uniforme, ele vai estar usando, mas tem que ter alguém regulando isso. Isso. E assim, ó, e até a gente conseguir comprovar que daqui a pouco foi culpa exclusiva da vítima, que ele tinha todas as orientações de usar os EPIs, né, de que ele, por exemplo, nesse caso que teve a morte do nosso colaborador lá eletrocutado, ele já estava fora do horário do expediente e continuou sentado lá na obra sem os EPIs e
acabou pisando num fio de alta tensão e veio a falecer. Então, assim, ó, até comprovar, o empresário já respondeu uma ação penal. Toda vez que ele for parado numa blitz, a polícia vai puxar ali, a ficha criminal dele vai constar, né, uma ação penal. Então, tem prejuízos, assim, de todas as ordens, né? Então, por isso que parece que o advogado, principalmente o advogado criminalista, ele vem conversar contigo, é o mensageiro das más notícias, né? Mas é o que eu sempre falo para os meus clientes, eu tô te falando tudo que pode dar de errado, claro, porque é para te proteger. Exatamente. Porque a minha função aqui não é passar a mão na cabeça. A minha função é te mostrar aonde tudo pode dar errado, que é para você, que é para fazer esse caminho contrário. Então a prevenção é muito isso, né? Sim. A gente olhar para onde está o risco e vir corrigindo. Exatamente. Né? E não o fluxo que a gente percebe hoje, essas movimentações, né? Que as empresas esperam chegar num nível periclitante ali da situação para depois tomar uma decisão, né? Manter, né? Mas, Renata, tá muito bom o nosso papo. Tá mesmo. Mas a gente vai ter que acabar, mas tá super bom. Não, é sempre maravilhoso te encontrar. Mas eu quero te agradecer muito. O pessoal de casa com certeza adorou, né? Sim. Eu quero te dar um mimosinho. Eu amei, gente. Depois eu vou fazer uns stories mostrando. Muito obrigada, minha amiga. Olha, eu te admiro demais, viu? É uma honra. A recíproca é verdadeira. A Renata, super advogada criminalista e empreendedora. Vocês têm que seguir ela nas redes, mas agora ela vai dar o contato dela ali. Isso. É Renata Zanck ADV no Instagram. Espero todos vocês lá. Grande beijo. Então tá, pessoal. Então não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, dá um like no nosso vídeo, compartilhe com os seus amigos, que é muito importante pra gente. Até o próximo podcast da LM.